vamos para mais uma reflexão. Deus faz distinção entre o povo dele e o povo do mundo. Isso vai estar escrito lá em Êxodo, capítulo 8, e nós vamos ler versículos 22 e 23. Mas antes vamos pensar da seguinte forma. Se nós perguntarmos para as pessoas, para todas as pessoas, se elas creem em Deus, uma grande maioria vai dizer que sim, que creem em Deus. Se nós perguntarmos para as pessoas se elas querem ser salvas e morar com Deus no paraíso por toda a eternidade, creio também que a maioria dessas pessoas vai dizer que sim, querem ser salvas. Agora o ponto principal é o seguinte: será que você, aos olhos de Deus, quando Ele olha lá do alto do seu trono, Ele enxerga você como uma criatura criada por Ele, que ainda necessita se arrepender de seus pecados e confessar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida? Ou Ele te enxerga como filho, onde você já tomou essa atitude, já se arrependeu de seus pecados, já reconheceu que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador? Essa pergunta é crucial porque se você ainda está na primeira situação daqueles que ainda não reconheceram a Jesus como o único suficiente Salvador, que você vive no mundo do pecado, sem culpa, fazendo tudo quanto você tem vontade de fazer sem medir nenhum tipo de constrangimento e fazendo tudo aquilo que Deus condena através da Bíblia Sagrada, servindo aí outros deuses, outras doutrinas, falsas doutrinas, né? Falsas doutrinas, seguindo ocultismo, seguindo religiões pagãs, seguindo aí doutrinas de homens, seguindo santos e entidades, acreditando em formas de salvação ilusórias criadas para te confundir. Tudo aquilo realmente que a Bíblia condena, que a palavra de Deus diz que Deus abomina. Eu sinto lhe dizer que você pode até dizer que crê em Deus, que crê em Jesus, que quer ser salvo, mas na verdade, no dia do juízo, onde Deus irá julgar todos os povos, línguas e nações, segundo a palavra de Deus que você tem aí no seu celular, chamado Bíblia Sagrada, que você tem na tua casa, provavelmente, muitos na bolsa, na mochila. Esta palavra que você carrega, que talvez você possa não conhecer, mas carrega porque diz que crê em Deus, que crê em Jesus, que crê na salvação, mas não pratica o que esta palavra diz, te espera um castigo eterno. E castigo eterno, mencionado na Bíblia, significa o inferno. Então, nós não basta crer, você tem que praticar e viver uma vida segundo a vontade de Deus, em obediência, conforme a Bíblia Sagrada ordena. A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência aqui na Terra, meu irmão. Assim como nós temos um manual para um equipamento, para você aprender a manuseá-lo, você tem um manual para a tua vida espiritual e para a tua salvação chamado Bíblia Sagrada. Eu digo isso porque Deus vai poupar apenas o seu povo, aqueles a quem Ele chama de filhos, não os que foram criados, as criaturas de Deus. Aqueles que creram em Jesus, receberam o Espírito Santo sobre as suas vidas e foram fiéis até o último dia, estes serão separados, salvos, guardados. Naquele dia Deus não tomará o culpado por inocente. Grave isso. Nós vamos ler 2 versículos que deixam claro que Deus faz separação, distinção entre os que são dele e os que não são, que são ímpios, que são do mundo e que segue todos os seus enganos, os enganos do mundo. O ímpio, meu irmão, não é somente aquele que pratica impiedade, a pessoa impiedosa, não é isso. Mas simplesmente pelo fato da pessoa não ser serva de Cristo, a pessoa já é tida como ímpia diante de Deus. Então vamos ler em Êxodo capítulo 8, versículo 22,
vai dizer o seguinte: naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. A quarta praga que veio sobre o povo do Egito, veio ali sobre Faraó, era justamente um enxame de moscas. Apenas para a gente contextualizar rapidamente, Moisés, juntamente com o povo de Israel, eles queriam liberdade. Não apenas uma liberdade para adorar ao Deus vivo, ao Deus que eles criam, mas a sua liberdade total, a sair da escravidão e seguir seus próprios passos conforme a vontade de Deus, conforme Deus quisesse. Porém, Faraó não deixava eles ir embora. Então Deus enviou as pragas para forçar Faraó a libertar seu povo. Mas a cada praga lançada, Faraó sentia o poder de Deus, se dizia arrependido, prometia libertar o povo, porém não cumpria. As 3 primeiras pragas foram: primeiro, as águas se converteram em sangue, se transformaram em sangue. Segunda praga, a praga das rãs, e a terceira, a praga dos piolhos. E então nós chegamos aí a esta quarta praga, a praga das moscas. Reflitam aí. Quantos sinais e dificuldades você terá que passar para reconhecer que Jesus Cristo é o único caminho, Ele é o único Salvador? Você precisa se arrepender de seus pecados e largar as práticas reprovadas por Deus. Reflita aí. Deus avisou a Faraó que enviaria a praga, que separaria, guardaria o seu povo, para mostrar que Deus é Deus e não há outro, para mostrar que Ele cuida dos seus filhos. Olha que maravilha servir ao único Deus, tremendo, que ama, cuida, zela e briga pelo seu povo. Faraó teve uma oportunidade incrível. Podia, além de libertar o povo israelita, ter se entregado a Deus e tê-lo aceitado como Deus, seu único Deus, que antes ele já tinha provado do poder de Deus através das pragas anteriores. Se ele tivesse arrependido, ficaria tudo mais fácil para ele, ficaria melhor e talvez, quem sabe, Moisés e o povo nem teria ido embora. Eu pensando comigo, poderiam todos ficar ali vivendo em comunhão, servindo ao mesmo e único Deus. Mas Faraó rejeitou essa oportunidade, pagou para ver. Deus é amor, mas Ele é justiça. E aí eu pergunto, até quando você vai pagar para ver? Até quando você vai ficar sofrendo à toa, buscando solução onde jamais encontrará, buscando alívio e conforto da alma onde só existe tristeza, dor e engano? Reflita, meu irmão. Versículo 23, farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Deus deixa claro, farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Ora, quem é o povo de Deus? Aqueles que se arrependeram, aceitaram e servem somente a Ele. E quem é o povo de Faraó? Aqueles que justamente não estão no caminho de Deus, não obedecem a Deus, rejeitam a palavra de Deus, servem ao mundo. Faraó representa para nós hoje o diabo, porque no mundo jaz o maligno, e ele está no mundo, e ele é o príncipe do mundo. E quem não está com Deus, com Jesus, então está no mundo, está nas garras de Satanás. Por isso, eu prefiro, meu irmão, seguir a Deus, estar debaixo da sua proteção, ser chamado povo de Deus, e sugiro fortemente que você, se ainda não aceitou, não se entregou ao amor de Deus, corra para os braços dele enquanto há tempo, enquanto tem a oportunidade, porque chegará um dia que você não terá mais. Quanto tempo você tem de vida? Talvez segundos, minutos, horas, semanas, anos, meses, não sei, décadas. Mas saiba de uma coisa, este corpo que você tem vai morrer, vai perecer. E é melhor você estar na pátria de Deus do que estar nas garras do diabo e do mundo. Amém? Um grande abraço a todos. Deus abençoe.